Vamos abrir a palavra do Senhor para que possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 7. Quem tem Bíblia pode acompanhar, quem não tem pode também ouvir. Amém? Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio fica nos primeiros 5 livros da Bíblia. Para quem não sabe, para quem ainda está a aprender. Amém? Glória a Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Deus inspirou Moisés a escrever. E hoje nós vamos falar sobre o poder da bênção. A maioria das pessoas, e também de alguns que se dizem ser crentes, ainda não entendeu o poder da bênção. Vamos ler aquilo que Deus nos diz aqui. Depois vamos ler mais algumas, mas vamos começar com esta passagem, com este pequeno verso. 7, 9 de Deuteronômio. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Primeiro, Deus é Deus. Vamos todos dizer, Deus é Deus. Deus é Deus. Depois continua, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vamos ler outra vez, mais pausadamente. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Antes de eu prosseguir, eu gostaria que cada um de nós possa olhar para aquilo que está escrito, que pode ser um mistério para muitos de nós. Deus é fiel. E Deus é Deus. E porque Ele é fiel, e porque Ele é Deus, Ele guarda a aliança. Deus é fiel, e porque é fiel, Ele guarda a aliança, Ele guarda o pacto, guarda o acordo que fez com os homens. E por causa disso, a misericórdia alcança 1000 gerações. E eu dei-me ao trabalho de ir à procura na palavra do Senhor, quantas vezes está esta referência? Até 1000 gerações. E encontrei muitas. E só vos trago aqui mais 2. Jeremias escreveu no capítulo 32, verso 18. Diz que usas de misericórdia até 1000 gerações. E no Êxodo 26 diz, uso misericórdia até 1000 gerações. Quem estudou a Bíblia, ou quem estuda a Bíblia, sabe que quando existem referências acerca do mesmo assunto, é porque Deus quer enfatizar que é mesmo verdade aquilo que Ele está a dizer. Primeiro, Deus não mente. Não é? Mas, por vezes, nós precisamos de uma ênfase para que nós possamos entender que Deus está mesmo a falar connosco. Então, nós conseguimos ver que a misericórdia de Deus atinge até 1000 gerações. E agora eu vou voltar atrás.
O que é que nós ouvimos há 2 semanas atrás? Que a maldição alcança até a 3ª e 4ª geração. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há um grande poder na bênção. Amém. A bênção é muito superior à maldição. Amém. Por isso, meus irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar, e se eu não disser mais nada hoje, isto é muito importante. Abençoe, porque ao abençoar é mais poderoso do que amaldiçoar. Amém. Quando você está a abençoar outra pessoa, quer em oração, quer amar a pessoa, quer fazer alguma coisa, está a abençoar, essa bênção atinge mais longe. Até 1000 gerações. A Bíblia nos ensina, através das palavras do apóstolo Paulo, escreveu à igreja de Gálata e diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está escrito em Gálatas 6:7. Então, hoje de manhã eu vou pôr todos a pensar: o que é que nós temos semeado na nossa vida? A bênção ou a maldição? Não é para responder, é para pensar. Se temos semeado maldição, sabemos que os filhos, os netos e os bisnetos vão ser atingidos por aí. Mas se temos semeado bênção, a Bíblia diz que vai até 1000 gerações. Então, quando eu abençoo, quando eu recebo a bênção de Deus e eu abençoo, eu posso atingir muitas gerações. Deus atinge até 1000 gerações. Mas isso tudo depende daquilo que eu faço com aquilo que Deus me deu. Porque Deus dá capacidades a todas as pessoas, quer sejam crentes, quer sejam não crentes. E as pessoas, umas sabem usar aquilo que Deus deu e outras não sabem usar. Por isso Paulo fala à igreja em Gálata e diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também vai colher ou ceifar. É a mesma palavra, sinónimo. Meus irmãos, quantos de nós crê que é filho de Deus? Quantos de nós crê que ao sermos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus? De uma forma natural, humana, não é? Nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Sim, de uma forma natural, humana. E se os nossos pais partem, nós ficamos com a herança. Quer seja boa ou quer seja menos boa, nós ficamos com a herança. Agora, as novas leis até dizem que as pessoas que ficam com a herança dos pais, até pode ser dívidas, são heranças. Podem ficar. Podem recusar. A lei também permite isso. Mas que ficam com essas heranças, ficam. Podem herdar coisas boas, podem herdar coisas menos boas. Porquê? Porque o filho é herdeiro. Agora vamos falar no nível superior. Somos filhos de Deus. Então a Bíblia nos ensina que nós somos herdeiros. Amém? Amém. Jó perguntou uma vez: que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Será que eu tenho alguma herança? Será que eu tenho algum benefício? Será que eu posso sentir na pele e na minha vida a bênção de Deus? Sim ou não? Sim. O salmista disse: pede-me e eu te darei os gentios por herança. Eu estava a ler esta passagem esta semana e lembrei-me de um homem
que Deus usou muito no passado. E ele disse ao Senhor: Senhor, dá-me 100 homens. 100 homens convictos de que são teus filhos, para que nós possamos ganhar este país, o país de Gales. Esta história tem a ver com o país de Gales. Eu estava a ler esta história, este texto, eu estava a lembrar dessa história. O salmista também diz: pede-me, inspirado por Deus, claro, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. O Senhor é a porção da minha herança, diz o salmista. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo o qual escolheu para a sua herança. Deus não rejeita o seu povo, nem desamparará a sua herança. O profeta Isaías diz que toda a ferramenta preparada contra nós não prosperará. E diz mais: e essa é a herança dos filhos de Deus. Qual herança? Aquilo que Deus tem para nós é nosso. É nosso por direito. Aquilo que Deus tem para nós é superior àquilo que os homens decretam para nós. Porque há muitas pessoas, infelizmente, às vezes, muitos de nós já sofreu isto, desde pequenos. Ouviu estas palavras: tu não és capaz. Tu não tens futuro. Tu és sempre a mesma coisa. E pessoas carregam anos e anos e anos e anos estas palavras, porque a Bíblia também nos ensina que as palavras têm poder. E as pessoas receberam estas palavras de maldição sobre a sua vida e não prosperam. Não estudam, não trabalham. Muitos nem família têm. Porquê? Porque receberam uma herança maldita. Mas a Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus. E aos filhos de Deus, o profeta diz: toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E toda a língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O escritor, no livro dos Atos dos Apóstolos, diz: Ele é poderoso para vos edificar, para vos fazer crescer e dar herança. Somos nós herdeiros de maldições ou somos nós herdeiros da bênção? Semana passada nós ouvimos aqui a mensagem para voltarmos ao primeiro amor. Porque para nós herdarmos as bênçãos de Deus, nós temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar à cruz. Nós temos que voltar às palavras do Senhor. Amém? E esta é a época em que nós temos que ouvir mais e mais e mais a palavra do Senhor. Porque nós não sabemos quanto tempo mais poderemos falar abertamente da palavra do Senhor. Muitas pessoas pensam que isto vai ser uma maravilha. Pois a Bíblia diz exatamente o contrário. Que de um momento para o outro as coisas vão começar a mudar. Eu creio num grande mover de Deus nos últimos dias. Mas eu creio que quando começar esse grande mover de Deus nos últimos dias, vai começar também uma grande perseguição. Em simultâneo. E quem é crente tem que se firmar na palavra de Deus, tem que se firmar na comunhão com Deus. Então Deus
está connosco para nos dar herança. Herança não é... Quando nós pensamos em herança, a maioria de nós, a nossa mente, está como que chipada, não é? Herança, eu vou ser muito rico. Não estou a falar de riquezas. Estou a falar de uma herança espiritual, de uma herança celestial. Às vezes, pode acontecer que, por causa de um propósito mais alto de Deus, Deus possa abençoar financeiramente. Mas isso é outra coisa. Agora, nós somos filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus são herdeiros. Amém? E como herdeiros, nós temos a esperança, como nós havíamos hoje ainda, a esperança que vamos subir. A esperança que vamos estar com Ele. A esperança que vamos cear com Ele. A esperança que vamos estar com Ele por toda a eternidade. E esta é a maior herança que nós podemos ter. Amém. Porque a maioria das pessoas no mundo não tem esperança. Não sabe o dia de amanhã. Vive atormentada, quase não dorme, porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não tem esperança. Porque não tem a sua vida debaixo ou com raízes da palavra de Deus. Muitas passagens da Bíblia, e eu poderei ler só algumas, falam sobre herança. Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz: fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. E o escritor aos Hebreus diz: recebam a promessa da herança. É uma herança incorruptível, é uma herança incontaminável. Pedro diz: porque para isto fostes, está a falar para nós, fostes chamados, para que por herança possais alcançar a bênção. Agora, mais uma vez, quem é filho de Deus aqui? Faz assim. A Bíblia diz: se sois filhos, sois herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sois de Cristo, então sois de descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Deus tinha falado a Abraão há muitos e muitos anos atrás. E Deus disse a Abraão: vou te abençoar a ti, a tua família e a todos quantos vierem de ti. Nós podemos ser uma bênção para abençoar outros, para que outros possam abençoar outros, para que outros possam abençoar outros. Deus não criou o homem para que o homem viva debaixo de maldição. Deus criou o homem para que o homem possa viver na sua essência. Foi aquilo que ouvimos a semana passada. Qual é a essência de Deus? É o amor. Agora eu vou dizer uma graça. Ainda bem que Deus não tem amor. Ouviram o que eu disse? Deus não tem amor. Deus é amor. A sua essência é amor. Porque se Deus tivesse amor, talvez Ele já tinha gasto o seu amor. Mas porque a sua essência é amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Graças a Deus. Deus é amor. Então, meus irmãos, a boa notícia que eu tenho para esta manhã é sabermos que somos filhos, sabermos que temos herança, sabermos que podemos viver debaixo das bênçãos de Deus. Então, não temos que viver mais presos ao passado, presos às palavras negativas, presos às maldições, presos àquilo que possivelmente pessoas disseram acerca de nós. Não temos que viver debaixo de palavras negativas, de orações negativas, de maldições. A Bíblia nos ajuda. O profeta Isaías
capítulo 52, versos 2 e 3 diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Solta-te das cadeias. Nós temos que dizer não a certas coisas que ouvimos. Esta semana eu escrevi nas redes sociais assim: se somos filhos de Deus, temos que viver como filhos. A questão é que, por vezes, nós dizemos que somos filhos, mas não vivemos como filhos. Vivemos como bastardos, ou como amaldiçoados, ou como rejeitados, mas Deus não rejeita ninguém. Deus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós não temos que carregar mais fardos, mais jugos pesados. Temos que soltar. E uma forma de soltar é rejeitar certas coisas. Havia um pastor amigo que dizia: nós não somos caixote do lixo. Pense bem, parece que é uma graça, mas tem um grande segredo. Nenhum de nós é caixote do lixo. Portanto, se não é caixote do lixo, não tem que ouvir lixo. Tem que rejeitar, tem que soltar. E quem sabe, se tiver oportunidade e coragem suficiente, até pode dizer: eu não sou caixote do lixo, eu só ouço coisas de Deus, só quero viver debaixo da bênção de Deus. Amém? E tem que rejeitar muita coisa para que possa vencer na vida. Porque a vida cristã, meus irmãos, a vida cristã não é só vivida dentro da congregação. A vida cristã não é só vivida quando nós nos reunimos, às vezes com mais, outras vezes com menos. A vida cristã não é vivida nos cultos. A vida cristã é vivida 24 horas por dia. Mesmo quando nós não temos aquele irmão que amamos muito e que oramos muito por ele. Mesmo quando eles não estão connosco. Amém? A vida cristã é vivida todo o tempo. Então, em todo o tempo, eu sou filho de Deus. Em todo o tempo, eu tenho que viver as bênçãos de Deus. Em todo o tempo, eu tenho que falar aquilo que Deus fala. Amém? Em todo o tempo. Não é só na igreja, não é só na congregação. Eu tenho que saber quem sou, tenho que saber aquilo que eu posso ter e tenho que rejeitar muitas coisas. O profeta dizia: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então aí romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar de iniquidade. Todos nós, e de uma forma geral, queremos viver como filhos, queremos viver debaixo das bênçãos de Deus. Mas para que possamos viver debaixo das bênçãos de Deus, temos que amar, repartir o pão, perdoar, sarar as feridas, não é? Jesus contou-nos uma parábola daquele homem que estava a ir por um caminho e que foi assaltado e ficou sem nada e ficou magoado. E passou um mestre da religião e ao longe disse: Deus te abençoe. E ficou o homem caído no chão, a sangrar. Era um mestre da religião. Passa uma outra autoridade
também religiosa, e agora eu vou brincar um pouco, e talvez diga assim, eu vou orar por ti lá no encontro. E ele ficou lá no sítio. Mas conta a mesma história, Jesus nos conta que passou um desconhecido. Um desconhecido e mais. Passou uma pessoa que não era muito amada pelos judeus. E olha, então o que é que passou? Parou, desmarcou tudo na agenda dele, desmarcou os compromissos, não olhou mais para o relógio e levou aquele homem para uma pensão. Tratou da pessoa e disse para as pessoas responsáveis: tratem dele e quando eu voltar eu vou tratar de todas as contas. Grandioso Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com cada um de nós. Na altura, no momento, um desconhecido veio ter connosco. Naquele momento, aquele desconhecido veio ter comigo. E me levantou, e me restaurou, e me curou, e me libertou. Aleluia. E por isso hoje eu sou o que sou. Glória a Deus. Grande Deus. Era um estranho. Não era amado por muitos. Foi rejeitado por muitos. Mas Jesus foi à cruz por cada um de nós. Para que possamos, com Ele, receber as bênçãos de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, diz Paulo. Amém? Então a nossa missão é abençoar. Nós todos fomos chamados para abençoar. Porquê? Porque nós fomos abençoados, primeiro, com o perdão dos pecados, segundo, com a vida eterna. E por aí fora. E temos estaria aqui uma lista interminável. Recebemos o Espírito Santo, não é? Alguns de nós receberam cura física, outros receberam outro tipo de milagre. São bênçãos de Deus. Amém? Porquê que nós fomos abençoados? Fomos abençoados para abençoar. Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Cada um de nós foi chamado por Deus não para viver debaixo do jugo, mas para viver debaixo da bênção. Todos nós conhecemos a história do amigo de Jesus. Não é? O amigo de Jesus tinha muitos amigos, mas tinha aquele amigo mais chegado. E um dia Jesus estava numa outra cidade, numa outra localidade, e recebe uma mensagem que o seu amigo tinha morrido. Mas ele estava numa grande campanha, numa grande cruzada evangelística, e diz: pronto, quando eu terminar isto eu vou lá, eu passo por lá. Ele recebeu a mensagem que estava doente e depois recebeu a mensagem que ele morreu. E 4 dias depois é que Jesus teve a oportunidade para passar por aquela casa, por aquela família. E as irmãs daquele amigo disseram: só agora? O que é que muitos de nós faz ou diz quando não vê as respostas à oração naquele momento? Deus, não estás a ouvir? Estás atrasado? Eu quero vos dizer que Deus não se atrasa. Deus faz as coisas na hora dele. Muitas vezes nós fazemos uma série de perguntas, colocamos uma série de questões, mas Deus não se atrasa. Deus tem um relógio melhor que o nosso relógio. Deus tem uma agenda melhor que a nossa agenda. E elas disseram para Jesus: pois, se tu viesses logo, ele não teria morrido. Agora morreu. Nada feito. Acabou-se.
creres. Quantos creem nesta manhã? Se tu creres, se tiveres a coragem de crer, e sabe o que é crer? É falar aquilo que Deus fala, é fazer aquilo que Deus faz, é escutar como Deus escuta, é agir como Deus age. Isso é crer. É caminhar sem ver saída. Isso é crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E diz a história que Jesus chegou ao lugar do túmulo onde o tinham colocado. E havia uma série de impedimentos. Agora imagine um pregador, um pastor, chegar ao lugar e encontrar uma série de impedimentos. O primeiro impedimento foi a pedra. Então, já colocaram lá dentro, está lá a pedra. Vamos embora, pronto. Já fecharam, já selaram, já acabou. Vou embora. Não foi isso que Jesus fez, pois não? O que é que Jesus disse? Tirem a pedra. Mas não foi Jesus que tirou a pedra. Então eu estava à espera que Jesus viesse aqui e tirasse a pedra. Pois a pedra é a função de cada um de nós retirar. O impedimento somos nós que temos que retirar. Às vezes, lembram-se de alguém que disse que quantas pessoas, agora estou a lembrar de uma ilustração, quantas pessoas já experimentaram andar com uma pedra no sapato? É tão confortável, não é? Andar com uma pedra no sapato. Andamos, mas andamos assim com alguma dificuldade. O que é que nós temos que fazer para que não sintamos incómodo? Tirar a pedra. Ou você vem à igreja e pede oração ao pastor para tirar a pedra do sapato? Não! Descalça o sapato, deita a pedra fora, calça o sapato novamente e continua a caminhada. Não é? Pois a pedra tem que ser retirada pelas pessoas. Dê lugar ao milagre. Para dar lugar ao milagre, para dar lugar à bênção, você tem que tirar a pedra da frente. Pronto, o primeiro passo já está. Ok, já entendi. Vou tirar a pedra. Pronto. Agora, vem mais impedimentos. Está lá o Lázaro a dormir, no seu repouso. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Aí foi Jesus. É Jesus que está a falar. Jesus está a falar. Diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava a dormir na cesta. O próprio Senhor Jesus disse: não, ele está a dormir. Vejam lá se não é o que está escrito. Ele está a dormir. Então eu vou chamá-lo. Lázaro, sai para fora. Mas como era costume, na cultura, ele estava todo enfaixado. Então de repente vê-se uma múmia com alguma dificuldade a andar. E muitas vezes nós recebemos o milagre de Deus e temos alguma dificuldade a andar porque estamos enfaixados. O que é que Jesus disse? Desatai-o e deixai-o ir. A igreja tem que libertar as pessoas, desatar as pessoas e deixar as pessoas livres. Jesus disse: sai para fora. Antes disse: tira a pedra. Muitas vezes a igreja tem que retirar a pedra. E também tem que tirar as faixas das pessoas, para que as pessoas possam andar livremente. Para que as pessoas possam sentir realmente a bênção da vida do Senhor nelas.
Amém? Deus chamou-nos para sermos bênção. Nesta época em que nós estamos a passar e que talvez mais uma semana ou duas as pessoas vão esquecer, mas na época que estamos a passar todas as pessoas estavam a celebrar a Páscoa, sim ou não? Os dias santos, as semanas santas. Mas Deus não instituiu dias santos nem semanas santas. Deus chamou pessoas para serem santas. Santas com o seu propósito. Santas quer dizer separadas. Separadas do pecado. Transportadas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isto é o que quer dizer santo. Santo não quer dizer deixar de fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Santo quer dizer uma pessoa consagrada a Deus. Porque quando uma pessoa é consagrada a Deus, não é preciso ninguém dizer não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Porque a pessoa ou é consagrada ou não é consagrada. Ou entregou a sua vida mesmo a Deus ou não entregou. Aqui é que está o grande segredo e muitas pessoas dizem eu era jovem e muitas vezes eu trazia jovens para a igreja. E a primeira coisa que os nossos irmãos com muita boa intenção diziam àqueles jovens é: a partir de agora não podes fazer isto, aquilo nem aquilo outro. Eu dizia: não. A partir de agora eles têm que entregar a vida deles a Jesus, mesmo a sério. E o Espírito Santo faz a obra. E muitos hoje, alguns deles são pastores até. Porquê? Porque entregaram mesmo a vida ao Senhor. E não foi preciso ninguém culpá-lo lá atrás. Viver como filhos é viver sabendo quem é o Pai. E é viver imitando o Pai. E imitando o Pai vamos viver uma vida de bênção. Amém? Pessoas que têm a possibilidade de estudar são pessoas que têm a possibilidade de ter um bom trabalho, um bom emprego. Podem passar isso para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E isso é bênção. Pessoas sem abrigos, que nunca tiveram hipótese de desenvolver a sua vida, o que é que eles vão passar para os outros? Nada. Não é? Meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero vos dizer que Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aquilo que, naquele momento na cruz do Calvário, aquilo que aconteceu, sabe que eu acho que o diabo esfregou as mãos e disse: agora é que vai ser o fim. Este tal pregador que andou por aí durante 3 anos e meio a influenciar multidões, chega na cruz e acabou tudo. Não. Foi aí que começou tudo. Foi aí que começou tudo. Aquilo que parecia um acidente, aquilo que parecia morte, transformou-se em vida. Porque Deus transforma maldição em bênção. E quando o diabo, o inimigo de Deus, esfregou as mãos a dizer: acabou? Não! Jesus ressuscitou ao 3º dia e apareceu aos seus discípulos e deu missão aos seus discípulos e subiu aos céus. E nós ainda esperamos por Ele. Jesus podia ou não podia rejeitar todos aqueles sofrimentos? Podia, Ele era Deus. Mas Ele escolheu amar-nos, diz o evangelista João, escolheu amar cada um de nós de uma forma perfeita. E amar cada pessoa de uma forma perfeita era copiar os planos de Deus desde o Antigo Testamento. Ser como um cordeiro no matadouro, diz Isaías. Nem refilou, não é? O português diz, nem refilou. Mas em silêncio morreu
por cada um de nós. E quando o diabo pensava que tudo tinha terminado, não, ele venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. Amém. E voltará um dia para arrebatar a sua igreja. E quem é igreja, quem é filho, um dia vamos estar face a face com ele, tal e qual como ele é. Amém. E o mundo não tem esperança, mas nós podemos passar essa esperança para o mundo. Nós podemos amar o mundo pregando a palavra de Deus, dizendo que há ainda uma saída, porque enquanto, glória a Deus, enquanto as congregações puderem abrir as portas, ainda há esperança. Enquanto nós pudermos falar livremente da palavra de Deus, ainda há esperança. Ouve-se por aí que há muitos países que neste momento os crentes já não podem abrir tanto a boca. Então a esperança para aqueles países, para aquelas localidades, já está a ficar mais pequena. Mas é tão interessante que eu ouvi que nos países onde havia mais perseguição é onde a igreja está a crescer mais. Glória a Deus. Porque aí vê-se quem é e quem não é. E então vê-se que as pessoas levam a coisa a sério. Porque às vezes é mau não haver perseguição, sabia? Pronto, está tudo bem. Então eu posso esticar um pouquinho e tal, fazer aquilo que eu não devo, porque depois eu vou pedir perdão. Intencionalmente, cuidado, não brinque com Deus. Não é? Mas voltando à nossa questão. Deus tem uma bênção para nós. E a primeira bênção que Deus nos deu foi o perdão dos pecados e salvação. E deu-nos o Espírito Santo. Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que o Espírito Santo mora em vós? Sois herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quantos de nós é filho de Deus? Pode ficar de pé. Glória ao Senhor. Sendo filhos, nós vamos posicionar-nos como filhos. Sendo filhos, nós vamos falar como filhos. Sendo filhos, nós vamos levantar a nossa cabeça, porque não temos nada que nos embaraço. No outro dia eu estava a falar com uma pessoa e eu disse a essa pessoa: aquilo que me embaraça, aquilo que não me permite fazer a vontade de Deus, eu largo. Porque o filho tem que saber a sua posição. Se eu sou filho de Deus, é a mesma coisa que eu dizer, eu sou filho de um rei. Amém? Sou filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você se considera filho de Deus, viva como tal. Não viva como um desgraçado. Não viva como um coitadinho. Não! A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, potestade. Eu estou em cima. Estou em cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas que eu faço. Eu sou abençoado em todos os caminhos que eu trilho. Eu tenho a bênção de Deus para abençoar os outros. Amém? Vamos todos dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Porque eu